Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru, aquele café que adiciona coisas positivas. E já falando em coisas positivas, eu quero chegar com o Ho'oponopono da riqueza, mais gratidão, disparado, maior sucesso do Alegria e do Paranormal também. Se você quiser investir nas suas finanças, para você ganhar dinheiro, tem um método do Ho'oponopono aqui no QR Code, é maravilhoso, porque a Márcia Luz, ela foi para os Estados Unidos, fez um doutorado e provou cientificamente, né, que a gratidão, junto com o Ho'oponopono, transforma a sua vida. Ela teve 92% de aprovação científica, até para você que não gosta de coisas místicas, esse método funciona. Eu pratiquei na minha vida e funcionou. Eu quero que você não tenha nenhuma crença limitante com dinheiro. Você vai poder ir no supermercado, vai comprar o que você quiser, vai ter a casa no lugar onde você sempre sonhou e aquele carrão que você sempre sonha, chega se você fizer esse método, eu garanto mesmo. Mas tem que fazer, porque não é, eu já sou grato, eu sei fazer o Ho'oponopono que tem lá no YouTube. Não é assim, tem uma metodologia incrível e a gente está segurando aquela promoção. Comprou uma vaga, ganha outra. Ho'oponopono da riqueza, mais gratidão. Que bom que você está aqui de novo, meu querido amigo Júnior Legrazi. Tudo bem com você? Oi, Guru, prazer, muito obrigado. Vim tomar um café aqui com você, com o pessoal, né? Sempre muito bom. Gratidão, irmão, por estar aqui. Mais uma oportunidade de poder bater um papo à tarde, né? Sucesso absoluto sempre. O Legrazi é a maior audiência do Alegria, o topo ali. Sempre que ele vem é incrível, então não tinha ninguém melhor para chamar do que ele, para a gente falar dessa questão que está pegando, a gente estava conversando aqui antes, né? Que é essa coisa de reset econômico, financeiro, Estados Unidos, China, Trump. Vamos colocar isso aqui tudo na mesa e joguei as cartas aí, agora se organiza. Tô vendo. Não, é importante lembrar que nós estamos passando por uma transição planetária. Né? O que nós temos falado, muitas pessoas que vêm no canal também. Então nós temos que entender que essa transição planetária não é somente do nosso planeta, do nosso sistema solar, mas sim a nossa civilização está passando por um processo também de atualização, é um reset na verdade. E isso acontece muito na parte, em todos os aspectos da nossa vida. Vai acontecer no aspecto físico, aspecto mental, emocional, financeiro, e está acontecendo com o planeta, com a nossa civilização. Então essa eleição do Trump veio mudar algo que já precisaria, já vinha mudando, né? A gente já estava sabendo disso desde a primeiro período, né, de governo dele, já teve aquele atrito com a China, e agora ele está colocando as cartas na mesa, porque a China estava avançando demais, né? A China, ela veio crescendo muito, e muitas pessoas não sabem, quando ela entrou, né, lá 2000, acho que foi 2007, quando ela acabou entrando na OMC, na Organização, né, Mundial do Comercial, a promessa dela era cumprir com as regras. Todos os países olharam e falavam, nossa, a China é um supermercado, né? Um mercado gigantesco, 1,5 bilhão de pessoas. Então os países acabaram vendo que ali eles poderiam crescer. Quando na verdade aconteceu o contrário. A China investiu tudo que tinha e o que não tinha nas suas fábricas, nos empresários, nos sistemas, nas máquinas, na tecnologia. E aí nós tivemos aquele primeiro período que foi o período de falsificação. Né? Tudo da China era falsificado, então eles falsificavam tudo. Aquele momento, na verdade, eles estavam aprendendo, eles estavam adquirindo tecnologia e know-how do que fazer. Com o tempo, eles começaram a se aperfeiçoar, porque eles são muito inteligentes. Se aperfeiçoar, começaram a fabricar para as marcas, e hoje eles fabricam para tudo. Né? Você vai nos Estados Unidos, principalmente, é tudo made in China. Mas não precisa ir muito longe. Então, os países, com essa globalização, começaram a se desestruturar a sua indústria, né? Desindustrializar, passando tudo para a China. E hoje, praticamente, o mundo
é refém da China, porque não são só os produtos, nós também temos os componentes. Muita tecnologia desenvolvida, os processadores, os transistores, tudo é chinês. Né? Inclusive até a parte militar, tem muitos caças americanos que dependem de equipamento chinês. Armas, que componentes são chineses. Então isso deu uma desequilibrada no mercado mundial e agora a tendência é reajustar. Por isso que está havendo todo esse novo movimento americano. Né? E os chineses, eles são muito inteligentes. Né? Hoje, há um tempo atrás, eles criaram uma coisa que chamava transbordo. Quando os Estados Unidos começou a perceber dessa invasão chinesa, e o engraçado é que o primeiro produto foi o mel. O mel começou a entrar nos Estados Unidos, o mel chinês. E foi o primeiro mercado que foi abalado. E ele é conhecido, né? Um caso que chama lá o problema do mel. E aí os Estados Unidos falaram, não, vamos parar. E proíbe importação, ou elevaram muito o imposto de importação do mel chinês para não atrapalhar o mercado americano. E os chineses começaram a fazer o que nós chamamos de transshipment, ou transbordo. Eles passavam a fornecer o mel para a Índia, para o Vietnã, para a Tailândia. Lá eles só colocavam, ou mudavam o rótulo, ou colocavam num frasco, e aí entrava nos Estados Unidos como made in Índia, made in Tailândia, made in Vietnã, com tarifas mais baixas, porque o governo americano queria ajudar esses países que estavam em desenvolvimento, mas no fundo era um produto chinês. E a China começou a fazer isso muito com México e com Canadá. Depois nós entramos numa era em que os Estados Unidos, ele criou uma lei, né, dentro da Receita Federal, que importações, que ele chamava minimis, a lei do minimis. Então ele falava, a pessoa vai viajar, ou a pessoa vem de fora, ele traz uma lembrancinha, ele traz um presente. Então até $800 não paga imposto de importação. E o que a China fez? Os grandes, por exemplo, o Alibaba, a Shein, que está aqui no Brasil, tem uma outra lá que chama Temu. São enormes. O que eles Gigante, Como que eles começaram? Eles faziam? Eles mandavam containers de produtos para o México e para o Canadá. Lá eles separavam em pacotes menores de menos de $800 e entravam pela fronteira com pagamento zero de imposto. Em 2023, foram 1 bilhão de encomendas que entraram nos Estados Unidos. 1 bilhão de dólares? Não. De encomendas. Não, então muito mais. De pacotes com menos de $800, pagando zero de imposto. Ó, esse relógio aqui, ó, só alguma curiosidade, desculpa te interromper, eu comprei no Temu. E ó, ele é todo de aço inox. Não. Espetacular o relógio digital, custa R$60. Eles fazem para todo mundo. Né? Por isso você não viu agora, entrou essa onda deles começaram a falar, ó, eu que faço para Louis Vuitton. Teve esse expose, né, das marcas. Lululemon e tal. Nossa. E é verdade, porque você paga lá um preço, né? A China não é mais aquele lugar que antigamente era só coisa vagabunda. A China tem de tudo. A China, você vai lá e fala, você tem um relógio lá que você fala, você vai para um fabricante chinês. Eu lidei muito com a China, né? Porque eu tive uma importadora. Você vai para o fabricante chinês e você fala assim, olha, eu quero pagar $2. Ele vai falar, $2 e relógio de $2 são esses. Você fala assim, não, eu quero pagar $50. Cara, são esses. O maquinário é tudo diferente. Eles têm produto para tudo hoje. Tudo que você quiser. Do mais simplesinho até o Rolex. Ali, até o mais top, eles têm. Por quê? Porque são eles que fazem. Eles que fazem. Tudo. Né? Se a gente tem um iPhone, tem isso. É tudo made in China. É tudo lá que faz. Então, por isso que quando o Trump entrou agora e deu esse tarifaço para todos os países, é porque
ele queria fechar todas as portas, porque antes, se ele fizesse só com a China, esse transbordo era muito comum, então ele tapava o sol com a peneira. Ele fez para todo mundo. Ele fez para todo mundo, agora ele forçou todos a irem conversar com ele, a negociar, e inclusive a China, que agora está... A China é dependente. Nós não, é que aqui não aparecem as notícias, mas só esse ano. De tudo que a China exporta para os Estados Unidos, ela só exportou 5%. 5%. Dos 100% que ela deveria ter exportado esse começo de ano, encolheu muito. 95%. Uau, então foi São fábricas fechadas. Ele jogou um truco pesado ali, né? E a China não tem como. Hoje tem greve na China, hoje tem fábricas paradas, hoje você tem ali funcionários que ganhavam bem, né? Porque assim, não é tudo escravidão, ganhavam um salário porque trabalhavam 10 horas por dia, 8 horas por dia, 10 horas por dia, mas ganhavam bem. Fábricas que reduziram para 2 horas por dia. Por isso. Porque é um dos maiores mercados. A China exporta para os Estados Unidos 420 bilhões de dólares por ano. É tudo China. Você imagina, de repente, o negócio aumentou 140%. Não dá mais para comprar. O que a mídia, vou fazer o contraponto aqui do Brasil, que eu tenho acompanhado, eles estão falando, não, os chineses estão peitando, vão levar, mas a realidade é que o negócio é para acuar mesmo. A China acabou de baixar os impostos de importação de produtos americanos. Eles estão abrindo o bico. Vão entrar dentro porque necessitam, da mesma forma que os países, vamos falar dos Estados Unidos, se tornou refém da produção da China. Agora mudou o jogo, porque a China cresceu tanto e investiu tanto, porque em 2020 a China teve um grande problema, que foi uma bolha imobiliária. Verdade. E para não quebrar, eles investiram, a regra do governo chinês era exportar, exportar, exportar e exportar. Tudo era exportar, eles tinham que exportar muito. Então, o governo investiu bilhões de dólares nas fábricas, em incentivos fiscais, em financiamento. Porque quando nós falamos de China comunista, a China não é comunista há muito tempo. Eles mesmos são comunistas capitalistas. Lá você tem as empresas, não é que o governo é dono de tudo. Ele manda em muita coisa. Mas tem muita empresa privada que tem um incentivo do governo para produzir muito, e produzindo muito paga muito imposto, é o que arrecada. Né? A produção, você dá emprego, você gira a economia. País inteligente investe na produção e no emprego. Porque aí você tem pessoas trabalhando, pessoas ganhando dinheiro, impostos sendo pagos, recolhidos e bem utilizados. Né? Que é o mais importante. Agora, então, a partir de 2020, com essa bolha em que a China foi obrigada a investir e a dar todo o incentivo e produzir muito, ela também acabou refém da produção. De ter uma demanda em que só o mercado chinês interno não é capaz de absorver. É muito. Apesar dele ser enorme. Mas o que eles exportam é muita coisa. É muita coisa. Então, hoje ele está com um problemaço. E não dá para peitar. Porque os Estados Unidos é o maior consumidor chinês. Né? Não tem como. Então, agora está entrando. A China acabou de baixar, eu acho que foi mais de 100 produtos. Os impostos, está aliviando e está... Né? Lógico que aparentemente na mídia é tudo cachorro grande latindo. Né? Mas por trás existe uma grande negociação, porque nós estamos falando de 2 impérios, né? 2 impérios. E existe agora vai haver uma adequação, porque os Estados Unidos estão com outro grande problema. O Donald Trump quer voltar com que os Estados Unidos produzam. Que as fábricas produzam. Sim, lá. Né? Essa ideia de globalismo era muito linda, mas acabou atrapalhando muito os países. Né? Muitos países deixaram de investir. Nós mesmos, quando tivemos isso, né? Eu venho da indústria têxtil, né?
Um dos meus negócios era da indústria têxtil. Cara, a China acabou com as fábricas no Brasil. Veja os sapatos, que nós éramos um dos maiores produtores do mundo, também sofreram demais. Então, e isso perdeu todo o incentivo, né? Agora, para você recuperar isso, você tem um grande desafio, 2 grandes desafios, que os Estados Unidos estão enfrentando. Eu acho que são os 2 maiores que eles estão enfrentando. Um é voltar com a mentalidade industrial, né? Produzir lá. Produzir lá. 2, os jovens americanos não querem voltar para as fábricas. Eles querem ficar no serviço. Eu não quero ir lá apertar, né? Porque você criar emprego, você não pode criar uma fábrica 100% robotizada. Porque se é 100% robotizada, você não está dando emprego para ninguém. Ao mesmo tempo, a você criar uma indústria onde você, né, vai gerar empregos e mão de obra, você tem que ter pessoas que estão dispostas a ir 8 horas trabalhar dentro de uma fábrica. E os jovens não querem mais. Principalmente lá, que se acostumaram, que é um país próspero, é um país onde, né, muitas coisas acontecem. E o governo forte, instituições fortes, um país de primeiro mundo. O cara não quer voltar para a fábrica. Então ele está enfrentando um grande problema. E isso vai... Existem alguns especialistas, que eu até acompanho e eu concordo, existe hoje uma força em que quer dividir o nosso planeta em 3 grandes potências. É isso que está acontecendo. Porque sempre o planeta sempre teve os ciclos, são ciclos de 200 anos em que grandes potências dominam tudo. Então nós tivemos o domínio da Inglaterra, depois nós tivemos o domínio da Holanda, nós tivemos o domínio dos Estados Unidos e agora a tendência era o domínio da China. É verdade. Só que eles não querem que isso aconteça. E aí, então, a tendência estava para ser o domínio do BRICS. O BRICS Plus, que é muito forte. Mas os Estados Unidos, como a potência maior, não vai assistir isso e falar assim, não vou fazer nada, tá tudo bem, deixa para a vez deles. Então, o que está se estudando agora é que, em vez de termos uma grande potência, nós teremos 3 grandes potências, onde Estados Unidos ficaria com toda a América. Então, América do Norte, América Central, América do Sul, seria um bloco único, liderado pelos Estados Unidos. A Rússia ficaria com Europa e África. Por isso que vocês podem ver que a Rússia já está na África, já está ajudando a África, já tem um tempo já fazendo isso. E a Europa está perdida, né? A Europa está quebrada. E ela depende muito da Rússia. Muito da Rússia. Então, geopoliticamente falando, a estratégia seria a Rússia. E a China ficaria com a Ásia. E aí tem algumas discussões, quem ficaria com o Oriente Médio, né? Ali, alguma coisa. Não ficaria que dominaria, mas que faria parte ali de um bloco. Então, dividiriam em 3 blocos. Essa é uma teoria que existe de vários especialistas, olhando para isso e dizendo que poderia ser. Porque quando você tem 3 forças que estão que têm que conviver juntos, talvez a gente encontre um melhor equilíbrio do que você ter uma única força, como foi das outras vezes, que comanda tudo. 3 forças, que se tiverem bem intencionadas, eles acreditam, pode ser sim, que a gente consiga ter um maior equilíbrio, né? Mais prosperidade nessas áreas que nós temos, né? A Europa sempre foi o grande problema da África, né? A África hoje só é África porque ela é explorada pela Europa, principalmente pela França, né? A França... Então, eu acho que com a Europa, nós vamos ter, com a Rússia ali naquela região, nós vamos ter muito mais equilíbrio e nós vamos conseguir com que a África volte. Né? A África é o berço da humanidade, né? É inaceitável
você viver num mundo que nós vivemos hoje com uma África vivendo ainda, né, na Idade Média, vamos dizer assim, né? Uma coisa completamente arcaica, onde falta tudo de propósito, né? Falta tudo de propósito, principalmente energia, porque quando você não tem energia, você não tem nada, né? A Ásia, eles se entendem, né? Deveriam se entender, pelo menos culturalmente, né? Religiosamente, ali é um lugar, né? É o Oriente. Então, e aqui os Estados Unidos teriam uma grande força trabalhadora, que seria a América Central e a América do Sul. Porque ainda são países em desenvolvimento que ainda aceitam ter fábricas, ainda conseguem ter uma mão de obra, né? E aí não vamos entrar, vai escravizar. Não, vai gerar emprego. Nós temos isso, nós precisamos disso. Né? Eles não querem trabalhar, tudo bem, contanto que sejam, né, fábricas modernizadas, cumprindo as regras, cumprindo, né, a conduta correta, por que não? Que é uma forma dos países ainda em desenvolvimento prosperarem. Né? Você tem trabalho, você tem geração de emprego, emprego honesto, emprego digno. Então, pode ser que essa estratégia funcione. Eu prefiro na mão de 3 do que na mão de 1, né? Porque vai acontecer, não tem como falar assim, não vai ficar na mão de ninguém, não vai ter uma força maior. Nós já temos 3 grandes forças, né? Rússia, China e Estados Unidos. Já estão aí. Então, eu acredito que vai mais ou menos por esse caminho, né? Legal, você abriu um bom mapa aí pra gente começar a entender. A gente falou das marcas, né? Que teve um exposed muito interessante. Eu vi outro dia um vídeo em inglês, bem da Inglaterra, o cara mostrando aqueles relógios, todo mundo já viu, do Rolex. Aí o cara falando, é fabricado nessa fabriquetinha aqui, nossa, parecia um pulgueiro o lugar. E esses relógios são vendidos a preço de ouro, assim. Então a China também tá querendo jogar terra na Europa, nos Estados Unidos, para dizer, vocês compram aí a bolsa da Hermès a 50 mil e aqui é 1.000, se nem isso chega, tal. Tá tendo uma para essa nova terra. O que eu pergunto, você deu um panorama muito legal geopolítico, se vai rolar de o dólar já não ser mais a moeda que todas as negociações são em dólar, querendo ou não, na Ásia, na Europa também, é tudo, a soja é sei quanto, em dólar, o papel não sei, tudo que a gente está usando aqui é cotado em dólar, né? Se existiria a possibilidade, como a gente fala muito de nova era, de ter um dinheiro mundial, ou vai ser o Bitcoin, o que você que estudou bastante isso aí, como está caminhando para o que isso aí? Aí nós vamos falar de um reset financeiro. Financeiro. Que também está acontecendo. Né? Em vez ao mesmo tempo nós temos o econômico, que é o macro, nós temos vamos dizer micro, né? Que não é micro, mas nós temos uma grande parte que é o financeiro, que também está mudando. Né? Então nós, quando entramos na parte financeira, que é uma das maiores ferramentas de controle da Matrix, né? O dinheiro inventado na Babilônia, depois foi, né, utilizado como uma máquina, né, como uma ferramenta de controle, uma ferramenta de enriquecimento, através de juros, de empréstimos, inflação. Hoje nós também começamos a ver que uma mudança nisso. As criptomoedas vieram para abrir um novo campo, um novo caminho, né, principalmente pela tecnologia do blockchain, que muda tudo. É uma tecnologia muito avançada, porque hoje nós temos ainda o SWIFT, né, que é o que nós usamos hoje, que é o sistema de interbancário. Ele é muito obsoleto. É muito obsoleto. O SWIFT é muito obsoleto, né? Então, e tem coisas que precisam evoluir junto com a sociedade. Então, a sociedade evoluiu, nós evoluímos, as transações bancárias. Nem imagina quantas transações em um modelo antigo, um modelo ainda muito arcaico, um modelo custoso e centralizado. Então hoje nós estamos vendo os países, nós temos hoje 130 países adotando moedas digitais. Então não é o Brasil que vai colocar o Drex, nós temos 130 países. Mas por que eles estão fazendo? Porque
Hoje os estudos apontam que apenas 3% de todo o dinheiro circulante no mundo é papel. O resto já é digital. Né? O resto já é digital. Olha o Brasil. Olha nós. Quanto você tem dinheiro no bolso? Zero. Zero, porque ó, você recebe direto na sua conta bancária. Você paga com o Pix, você paga com o cartão, você faz transferência. Você não tem dinheiro. Dinheiro vivo. É notas mesmo. Não é nota. Então, já é assim. Só que hoje nós já temos um dinheiro que é digital num sistema arcaico. Exato. Então, o que vai entrar é um sistema, uma moeda digital em um sistema atualizado que é muito mais seguro. Porque o grande problema hoje das pessoas é eles vão controlar tudo. Agora com o dinheiro digital eles vão te controlar. Eles já controlam. Exato. O dinheiro já é digital. Mas eles vão poder tirar seu dinheiro. Já pode tirar. Se um juiz dá uma canetada hoje, você não mexe em um centavo, o dinheiro desaparece da sua conta. Já é assim. Só que hoje nós temos um sistema vulnerável. Né? Hoje muita transação é feita através do sistema para terrorismo, para corrupção, para o tráfico. Tem muito ainda. Né? O dinheiro em espécie é a maior ferramenta de corrupção que nós temos. É o que financia tudo. Né? Porque quando você acha um apartamento com 50 milhões em mala jogado, da onde veio aquele dinheiro? Alguém não foi no caixa sacar 50 milhões. Aquele dinheiro vem de um único negócio no mundo que não aceita cheque, não aceita Pix, não aceita transferência e não aceita cartão de crédito, que é o narcotráfico. É a única coisa do mundo que não aceita nada. Só dinheiro. Isso fomenta o mundo inteiro. O mundo inteiro, não é aqui. Então, vai terminar. Porque quando nós falamos em dinheiro digital, né, o dinheiro digital é um termo comum, é um termo para as pessoas entenderem. Mas o termo específico é o token, que chama. Token. O que acontece com quando é um token é que ele tem um número. Então, imagina que cada real digital, por exemplo, ele vai ter um número de série. Que vai sair da sua conta e vai entrar numa outra conta, que depois vai entrar numa outra conta, que você vai rastrear ele. Então, se por acaso você sofreu um golpe, ou você sofreu um assalto, ou te tirarem o dinheiro, ele sabe para onde foi. Por quê? Porque ele tem um número, ele é rastreável. Então ele consegue buscar e voltar o dinheiro. Aonde? Então, esse sistema que nós vamos ter, a palavra que muita gente fala é o controle. Não é um controle, é fiscalização. Se você é uma pessoa honesta, se você trabalha, paga imposto, seus negócios são lícitos, qual o problema? Nenhum. Não vai ter problema nenhum. Agora, se você não faz, se você é ilícito e tem uma outra forma e age com outras formas ilícitas, você vai ter um grande problema. Então, o sistema hoje não quer que vá para o digital. Os políticos não querem que vá para o digital. Né? O narcotráfico não quer. Não, o PCC não quer. Ninguém quer que vá para o digital, que ainda vive dessa forma. Uma forma que não está alinhada com a nova era, com a nova consciência, né? Com os novos humanos. Então eles pregam essa história de que vão ter mais controle, vai poder te controlar, pagam os economistas, entre aspas, os especialistas. Os famosinhos lá, né? Os YouTube da vida, para ficar tocando terror nas pessoas. E funciona. E funciona para as pessoas não entenderem. Então, na verdade, não tem como não ir para o digital. E vai facilitar muito a nossa vida. Porque aí nós entramos com contratos inteligentes, né? Então, eu dei até um exemplo ontem. A compra e venda de um carro. Compra e venda de um carro sempre é uma coisa meio complicada. Porque você fala assim, eu vou te vender meu carro. Você fala, tá bom, vou comprar. Então me faz um Pix. Você fala, pô, vou fazer um Pix. Se o cara não passar o documento no meu nome.
Já é. Aí você fala assim, então passa o documento no nome. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou passar o documento no nome se o cara não me pagar? Não é sempre meio complicado, né? Como eles chamam contratos inteligentes, né? Smart contracts. E tudo é centralizado no dinheiro digital. Então você vai comprar o carro, então quanto você vai pagar? 50 mil. Então 50 mil reais digitais, ele sai da sua conta e ele fica numa nuvem. E aí esse contrato inteligente, então a outra pessoa tem a segurança que o dinheiro está reservado, quem está vendendo, e só vai receber o dinheiro se ele passar o contrato do carro. Se ele passar o carro. Aí fecha as duas pontas e aí um recebe o documento, o outro recebe o dinheiro. Esse aqui está com o dinheiro reservado, mas se aquele não transferir o dinheiro não vai para ele. Vai. Então, é que nem o gás, por exemplo. O governo dá o Vale Gás. O cara hoje pega o Vale Gás, ele faz o que ele quiser com o Vale Gás. Ele compra o que ele quer, ele compra pinga, ele compra o que ele quiser. Com o Drex, com o dinheiro digital, aquele dinheiro só vai ser aceito para comprar gás. O cara não vai poder dar gato no dinheiro. Vai ter que comprar gás, não é para gás. Você vai lá, no gás ele é aceito. Se você tentar comprar qualquer outra coisa, ele não é aceito. Olha só. Então, são ferramentas que vão ser criadas para que o mundo seja honesto, seja digno, né? Seja fiscalizado. Né? Olha quanta gente trabalha honestamente para sustentar vagabundo. E isso vai terminar. E, logicamente, tudo que mexe com o sistema, tudo que mexe com esses que ficam ganhando, né, o dinheiro da forma ilícita, tem algum ruído. Que é o que está acontecendo, mas vai acontecer, não tem jeito. Né? E isso vai mudar bastante. E aí nós vamos entrar num sistema financeiro quântico daqui a pouco, né, em que vai acelerar muito esses processamentos, a segurança vai aumentar demais. Então nós estamos também passando por um reset financeiro. Então são os dois que estão acontecendo, né? Tudo acontece meio que organicamente para que as coisas melhorem, porque não adianta falar assim, nova era, nova terra, se você está numa estrutura antiga. Finanças capenga. É o que move. É o que move a economia e as finanças. Isso aí move tudo, na verdade, né? Toda a nossa sociedade é movida nisso. Então, essas estruturas precisam ser renovadas. É o que está acontecendo e nós estamos no meio de uma transformação, de uma transição. Por isso que a gente vê tanto barulho, né? Tanto barulho. Nós somos uma geração presenciando e vivenciando uma transição planetária, uma transição de civilização, né? É como teve aquela geração que vivenciou ali a era industrial, né? A revolução industrial, que também mexeu, tirou, mexeu muito, né? com a nossa civilização. Só que nós estamos indo numa que é mais profundo ainda. Né? Muito profundo, porque está mexendo com o despertar da consciência, com a expansão da consciência, é um outro nível de evolução que nós estamos passando, né? Muito interessante, por sinal, né? Muito legal, belíssima análise financeira do Júnior. Deixa eu dar aqui o recadão da Humani Amor, que é o melhor mapa astral de todos. Tem pagamento facilitado, tem descontão, você vai lá, vai fazer o mapa astral. Eu fiz há 3 anos atrás e eu sigo ele até hoje, é um eterno. Comprou uma vez, você vai ficar pro resto da sua vida. Quer dar de presente? Dá para quem você ama, porque é um presentaço, vai mudar a sua vida amorosa, sua vida financeira, tá perdido na vida, não sabe o que fazer, meu Deus, será que eu mudo de emprego, será que eu mudo de cidade? Lá vai estar contando tudo para você. Então, meu amigo Otávio Leal, ele que faz isso há 36 anos, e ele que mesmo que faz, ele não terceiriza, não manda nenhum estagiário fazer. Então, você tá comprando uma coisa perfeita, vai lá, o melhor mapa astral da humaniamor.com.br. Use o cupom do Guru. Meu querido Legrazi, foi muito interessante o que você falou, né, sobre as finanças. E eu chego à conclusão, isso que você deu, foi uma aula, né, de finanças da nova era, de que só não gosta disso o Pablo Escobar, alguém que está fazendo coisa que não deve. Porque, e é curioso como a mídia vende uma espionagem disso, vão ficar fiscalizando, sendo que isso já acontece. Então não tem novidade.
Ai, você não vai. A pessoa acha que ela tá com o dinheiro lá no Itaú, no Brasil, e ninguém tá vendo aquilo. Todo mundo sabe daquilo. Já estão fazendo imposto de renda, irmão. Hoje você entra lá, você baixa o seu imposto de renda, o cara já te manda o que você gastou, o que você não gastou. Nós temos um sistema financeiro. O Brasil tem o sistema financeiro e o sistema de fiscalização, um dos mais modernos do mundo. É verdade. Né? O Pix, ele já faz parte de uma nova era. Né? O Pix é uma tecnologia que o Brasil está exportando agora para 60 países. Vai fazer parte desse reset financeiro. O reset financeiro, o Pix faz parte. O Brasil foi quem lançou isso e vai ser utilizado, já está em estudo para ir para 60 países. Cara, olha o que... Você consegue ver a sua vida hoje sem Pix? Difícil. É para tudo, né? Cara, e há pouco tempo atrás, nós estamos falando de 2, 3 anos atrás, nós pagávamos. TED. Um DOC era 8, 10 reais. Para cair no dia seguinte, para compensar a noite. Cara, mas não preciso de dinheiro agora, não. E para daqui a 2 horas você tem que fazer o TED, que é 14 reais. Nossa. Cara, hoje você faz um Pix gratuito, que é 1 segundo. Quando nós entrarmos agora nesse novo sistema financeiro, principalmente quando nós tivermos, né, o blockchain, nós vamos conseguir fazer um Pix da sua conta para uma conta nos Estados Unidos de alguém, na mesma velocidade que você tem hoje. Sai em real, entra lá em dólar, praticamente de graça, com a tecnologia blockchain, né? A XRP, a Ripple, ela tem essa tecnologia, é uma das empresas, né, hoje que detém essa tecnologia, que vai facilitar a vida de todo mundo. Hoje, para você mandar dinheiro para fora, você tem que fechar câmbio, né? É uma coisa assim, tem algumas ferramentas já, mas ainda é muito arcaico e é muito custoso para todo mundo, né? As taxas que te cobram, a taxa da conversão, tem um monte de coisa embutida lá que esquisito. É caro. Cara, quando tiver esse novo sistema financeiro, e o Pix vai ser o que você faz aqui entre eu e você vai fazer com o cara que tá lá do outro lado do mundo. Sai de real e chega lá na moeda do cara. Sabe? Então isso vai facilitar muito a vida e tudo vai ser rastreado. Tem que ser rastreado. Tem que ser fiscalizado. Tomara! Se você está, né? É engraçado, as pessoas falam assim, a China tem um monte de câmera, nossa, ele te vigia 24 horas por dia. Irmão... Que bom, né? Sabe quantos assaltos tem na China? Não tem. Sabe quantos estupros tem na China? À noite, que a menina é pega na esquina? Nada. Sabe quanto tempo demora para chegar uma ambulância se um cara está passando mal? Nada. Não depende de alguém ligar. A câmera já aponta, já vê quem está perto, já manda o socorro. O cara ele pensou em passar mal. Cara, é para isso que funciona. Chegou. É para isso que funciona. Cara, se você não está fazendo as coisas certas, se você é honesto, está trabalhando, está cooperando, está fazendo tudo. Cara, essa fiscalização inibe as coisas ruins de acontecerem. Né? Cara, na China você sai 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã. Cara, nada te acontece. Você tem filho, eu tenho filho. Cara, o moleque sai, você fala, meu Deus. Não é? Brasil sai, não sabe se vai voltar. Entendeu? Um perigo. Tô louco. Cara, você tem um lugar que você tá vigiado, que tá tudo seguro, é segurança. Não é controle, é segurança. Cara, me acompanha, irmão. Para que nada me aconteça. Nem aconteça com meu filho, com a minha mulher, com a minha irmã, com a minha mãe, com meu pai. Não é? Então, é a mentalidade das pessoas. As pessoas têm essa mentalidade que está tudo sendo controlado, tudo isso, tudo aquilo, quando na verdade, né, esse é um problema para quem quer fazer coisa errada. Se quiser fazer coisa certa, meu irmão, quer ver minha conta? Tá aqui. Você foi lá. E o governo não está preocupado com isso. Ele está preocupado não é com quem faz a coisa certa. Ele está preocupado com quem faz a coisa errada. Quem está fazendo a coisa certa, ele não tem o porquê que vai mexer com o seu dinheiro. Por que vai tirar dinheiro da sua conta? Se você trabalha, se você é honesto, se você está pagando imposto. Declara tudo. Não, ele tem que pegar de quem está fazendo treta. Quem não tira nota fiscal, né? Quem faz coisa errada. E aí são esses que tem que ficar preocupado, né?
Então, a gente falou aqui, parece quase que foi um programa da Globo News aqui, né? Mas tem tudo a ver com espiritualidade, né? Claro. No sentido que eu vejo uma coisa meio rançosa, que as pessoas respiram, ai, dinheiro, mas faz parte do mundo, não é? Rola, você que tá no meio e vê, as pessoas, não, eu sou da paz, eu não quero saber do Drex, do Pix, tem que saber. Não é? Porque isso é espiritualidade. Isso é a expansão da consciência. Isso é você ter consciência da vida. Do todo, né? Do todo, porque faz parte do nosso processo. Quando você se fecha e você não quer saber, você abre a oportunidade daqueles que sabem controlar você. Esse dinheiro não é espiritual, isso daí é papinho. Né? O dinheiro não é espiritual, mas você tem que dar os 10% lá para a igreja. Pergunta lá pro pastor que está milionário, andando de carro importado, se o dinheiro não é importante. Pergunta para ele, então não vou dar o meu dízimo para ver o que ele vai te falar. Isso é culturalmente colocado, né? Pelas religiões, para exatamente poder manipular as pessoas. O problema do dinheiro nunca é com eles, é com as ovelhas, né? Você não pode, mas então dá para mim. Então as pessoas criaram isso, que dinheiro, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Né? Dinheiro não traz felicidade, todos esses papinhos. Quando o dinheiro é uma energia, o dinheiro é algo que move, é uma energia que movimenta a nossa sociedade, né? É o dinheiro que, né, você trabalha, você ganha, você gasta, você gasta comprando um produto que gerou um emprego, né, se você olhar a dinâmica financeira, ela é essencial, ela movimenta a economia. O problema é quando se manipula ela, né? Todo mundo tem que ter dinheiro. Né? A espiritualidade, irmão, a luz não paga a sua energia, nem a escola do seu filho, nem te põe comida na mesa. Não tem como. E é uma energia que está ligada com todo. Então a espiritualidade também opera nessa parte financeira. E hoje está sendo comprovado que a parte financeira também está intrinsecamente ligada com a expansão da consciência, com o despertar da consciência, com a frequência da pessoa. Olha só, aquele papo de nós somos co-criadores. Já está sendo comprovado que se você tem realmente uma mentalidade, se você está vibrando mais alto, você prospera mais. Você tem uma outra cabeça, você tem uma outra mentalidade, suas emoções mudam, as oportunidades aparecem, você aproveita, você é o melhor pai, você é o melhor filho, você é o melhor profissional, você tem mais ideia, você vai estar mais apto a ganhar dinheiro, a ser próspero. Ganhar dinheiro é uma consequência de algo que você está fazendo bem feito. Não é? Simples assim. Qualquer coisa que você fizer, guru, se você fizer bem feito, você vai prosperar. Qualquer coisa, da mais básica que existe, você vai prosperar. Talvez você não prospere com aquilo, mas você fazer aquilo bem feito vai te levar. Eu sou um garçom. Se você for o melhor garçom, irmão, o melhor que tiver, você vai abrir uma porta para você. Pode ser no mesmo restaurante, que daqui a pouco você vai ser chefe de garçom, aí você vai ser gerente, aí você vai aprender, aí você vai abrir seu próprio restaurante. E se você for um cara dedicado e honesto e digno e trabalhador, você vai prosperar. Vai prosperar. Não tenha dúvida nenhuma. Mas se você ficar lá querendo fazer o mínimo, com a cabeça cheia de minhoca, vibrando no medo, na raiva, no ódio, na inveja, e se colocando para baixo, fazendo tudo mal feito, e ai meu Deus... Cara, não dá para prosperar assim. Ninguém prospera assim. Você não vai ter nem ideia. Sua cabeça parece uma nuvem de coisas, né? Te vindo ali. Você pode dar um bilhete... Pode dar um bilhete da Mega Sena. Olha o que acontece. O cara ganha na Mega Sena. Eles perdem em até 5 anos. Eles perdem tudo. Esses são os dados. Mundial, não é Brasil não. Tem caras que ganharam 500, 600 milhões de dólares. Perderam tudo. Uau.
Queimaram tudo. Queimaram. Como pode? Pode. Porque pode. É a comprovação. Pouquíssimos conseguem ter cabeça, energia, o suficiente para lidar com o dinheiro dessa forma. Porque não tem a base. Então não é o dinheiro o problema. O dinheiro não é o problema. O problema é a nossa mentalidade, a nossa energia, o nosso caráter. Este é o que é o grande diferencial. E esse mundo que nós estamos indo para a era digital, você vê que todo ele vai ser voltado para a nova era. Para quem é honesto, para quem é digno, para quem trabalha sério. Esses que já vibram no outro lado, vibram no lado da maracutaia, da corrupção, de lesar as pessoas, de se dar bem em cima dos outros. Não vai ter espaço. As portas vão se fechando, até uma hora que... Por isso que está nesse desespero total, né? Querem que mantenha o dinheiro de qualquer forma, né? Querem encher as cuecas, querem andar de mala, porque senão não dá. Como é que vai fazer o negócio? Não vai dar, né? Não vai dar, vai ser rastreado em tudo que tem. É o desespero geral da nação. Que isso, que loucura, né? A gente entender esse panorama da nova era. Tem que mudar tudo mesmo, né? Não é só a parte espiritual, a parte financeira junto com a espiritual e toda essa geopolítica do mundo que está acontecendo agora para ver quem que vai realmente dominar ali, né? Tem tanto Estados Unidos, China, Rússia, é um quebra-cabeça ali, Sim. né? É um jogo... É muito difícil hoje você saber, e é isso que vai acontecer. Não, o que nós estamos vendo é o tabuleiro está mexendo. Não dá para você falar o que vai acontecer dali. Mas está se movendo, a gente está se movendo e está se movendo para um equilíbrio. O que antes estava se movendo estava desequilibrado, né? A China vinha numa velocidade avassaladora. Aí vamos dar uma paradinha aí. Aí desequilibra, né? Assim como aconteceu com os Estados Unidos, né? É tanta potência que eles tomaram conta de tudo. Né? O dólar virou, que você me fez aquela pergunta, acabei não respondendo. O dólar virou a moeda. A casa da moeda. Não vai mais ser. A tendência é que os países, né, que você me perguntou, vai ter uma única moeda no mundo. Eu não acho saudável, eu não acho que isso aconteça. O que a tendência é que os países continuem sendo soberanos, as suas moedas digitais sejam lastreadas em ouro, prata, lastreada de verdade, o que hoje não é, né? Hoje é na fumaça. Hoje o dinheiro é lastreado na credibilidade, né? É na fumaça. Então a tendência é que as moedas digitais sejam lastreadas em ativos, realmente, né? Ouro, pedra, ativo. E seja tudo parelho, um para um. Porque quando você tem uma moeda lastreada em ativo, então se a sua moeda está lastreada no ouro, o quanto você tem de ouro é o quanto você tem daquela moeda. Se todas as moedas tiverem lastro de ouro, todas elas valem a mesma coisa. O que vai mudar? O quanto você tem. Quanto você tem de ouro, irmão? Quanto você tem de pedra preciosa? Quanto você tem de lastro real? Eu tenho 5 milhões. Então você tem 5 milhões de dinheiro. Aí você, eu sou matuteiro 10. Você tem 10 milhões de dinheiro. Então você tem mais dinheiro que ele. Mas o seu dinheiro vale o mesmo que o dele. Você só tem mais. Por quê? Porque você tem mais reserva. Eu acho que é isso que acontece. Porque os países continuam sendo soberanos da sua própria moeda e fazem uma venda, né, entre elas. Eu exporto em real e com essa nova tecnologia... as conversões ficam muito fáceis, né? Câmbio automático. É isso, é tudo. Se R$1 vale $1, que vale €1, que vale tá tudo bem. Na verdade, tudo vale igual. Só vai mudar as quantidades. Eu acho que não entra uma... Quando você fala em tudo que é único, complica. Porque aí você vai ter que dar o poder para um só. Que é o que a Agenda 2030 quer. Que é o que o Fórum Econômico quer. Que é o que os globalistas querem. Olha, uma única moeda no mundo, quem vai tomar conta? Quem vai tomar conta tem o poder. Sim. O único governo no mundo, quem vai governar? O único governo no mundo, quem vai governar? Vai governar bem para você, para mim?
vai entender a sua cultura, a minha cultura, o meu país, entendeu? Então eu acho que os países eles vão então nós partimos por um globalismo que olhou e falou assim, irmão, né? Não tá dando certo isso aí. Que não ajudou em nada, muito pelo contrário. A Europa sofre quando entrou no negócio do euro, muitos países sofrendo lá dentro, né? E esse globalismo acaba trabalhando tudo. Então a tendência agora é retornar. E os países serem soberanos, produzirem, ter uma troca saudável. Não, tudo bem, mas não o que nem aconteceu. Produz tudo na China e tira aqui tudo que nós temos. Fica tudo dependente de lá. Aí a China agora depende do consumo. Olha que louco. É o consumo. É o contrário agora. E os Estados Unidos da produção. Entendeu? Então assim, os países têm que ser soberanos, né? Tem que ter o seu próprio... eu acredito que vai continuar com a sua própria moeda, mas lastreadas em algo... ativos, né, nós chamamos, né, ativos tangíveis mesmo, e aí existe uma troca mais saudável entre elas. Então, essa hegemonia do dólar vai terminar. O dólar vai acabar. Claro que não, irmão. O dólar não vai acabar. Forte. Vai ser forte no país deles. Vai ser forte nos Estados Unidos. Não é mundial. Você vai exportar alguma coisa, cara, vai ter que exportar em dólar. Mas como exportar em dólar, irmão? Eu compro em real aqui, eu pago em real, eu faço tudo em real. Por que eu tenho que exportar em dólar? Porque foi uma imposição que aconteceu, né, dos Estados Unidos, lá em 1970, com o Nixon, que criou o petrodólar. Né? Então ele fez um acordo com os países que produziam petróleo para poder lastrear o dólar. Então eles tinham que fazer o comércio do dólar, comércio do petróleo em dólar. Então os Estados Unidos começou a lastrear o seu dinheiro de acordo com o comércio do petróleo, que não era nem dele. Então, a OPEP começou a vender petróleo, todos os países árabes vendiam petróleo em dólar. Cara, obriga você a ter que comprar dólar. Eu sou brasileiro, cara, você precisa ter dólar, irmão, eu não aceito real. Em contrapartida, os Estados Unidos dariam para a OPEP, os países produtores do Oriente Médio, o apoio militar, a segurança, e muito dinheiro. Muito dinheiro. Enriqueceu todos os árabes. Enriqueceu tudo. O que era areia passou a ser palácio. E os caras falaram, tá bom, irmão. Tá ótimo. Aqueles que quiseram sair e começaram a entender que a sua moeda estava sendo desvalorizada, que eles estavam sendo controlados, que eles estavam sendo explorados. Afeganistão, Iraque, Síria, são os países que os Estados Unidos decretou guerra. Estão fora. Por quê? Porque quiseram sair. E aí arrumaram um pretexto, né? Que é o próprio Estados Unidos que fomentava as rebeliões, os talibã, né? Eles mesmos fazem. Para arrumar uma desculpa e ir lá para acabar com a festa e mostrar para os outros, ó, não saia desse esquema. Só que agora não conseguem mais fazer assim tão forte, porque entrou Rússia, entrou China, a Arábia Saudita agora, né, tá quase entrando no BRICS, aí agora complica, não dá mais para ser como antigamente, tá vendo? Vai mudando as coisas, né? O que antes era uma imposição, agora já... Então o papel do Trump é não deixar que essa porrada seja muito forte para os Estados Unidos. Esse é o papel dele. Ele sabe que vai acontecer, está acontecendo, mas ele tem que blindar o país dele, óbvio, né? E está fazendo o que tem que fazer. Se vai dar certo, em alguma parte sim, né? Porque os Estados Unidos ele ainda é muito importante para o mundo, mas é o que está acontecendo, é o que nós estamos vivenciando, né? Nós estamos... Um tempo incrível para estar vivo, né? Olha, Olha, senhora. Deixar a dica aqui do livro do Guru, primeiro livro, Sucesso Absoluto. Um livro de consulta, super fácil para você ler, com 21 passos para você fazer o impossível virar possível na sua vida. Tem aqui nesse QR Code ou no link da descrição. Se você mora na Europa, você pode comprar um e-book. Chega aí, é maravilhoso. Aqui no Brasil a gente entrega o livro físico. Para finalizar, meu querido Legrazi, vamos falar da Europa. A gente falou dos Estados Unidos, falou da Ásia. A gente tem muita audiência lá, em Portugal principalmente, mas também França, Itália, Espanha.
Pelo que você falou, se eu entendi bem, pode ser que então volte na Europa a cada um ter o seu dinheiro, como era antes do euro, em 2000. Então a Itália com a lira, e assim vai, né? Eu não lembro todos os nomes dos Sim. dinheiros lá, mas eles eram uns dinheiro meio igual o real, um dinheiro meio esquisito, meio não muito forte, assim. Seria isso? Existe uma tendência. Que aí o bloco europeu Existe uma ruiria. tendência. Agora, mas tem aquela coisa, né? Toda a troca ela é muito complicada, porque agora os países também se adaptaram, né? A Europa está sofrendo num todo. Num todo. Ela está sofrendo porque ela tem uma guerra que ela comprou ali com a OTAN, né? Ela comprou uma guerra com a Rússia, em que ela não pode, né? O único maior aliado que ela tinha era os Estados Unidos, que hoje não é mais, que ele já falou, tô fora, não é minha, né? Então comprou uma briga ali, isso é uma briga de muita importância. Ela está passando por uma grande... esse problema com a Rússia, ela sempre foi muito dependente, né, de gás, de energia. Ela acabou caindo na mão da China, né? Então fica mais dependente ainda. Ela tem um problema hoje que ninguém fala, mas é um dos maiores problemas hoje que nós temos é o islamismo, né? A Europa está se tornando muçulmana. Né? A França, a Inglaterra, a Suécia, a Noruega estão... porque os novos, a Igreja Católica ela está perdendo muitos fiéis na Europa. As igrejas, cara, estão se transformando em sala de concerto, restaurante, uau, casa noturna, bar, porque elas estão vazias. Por outro lado, os muçulmanos crescem e eles têm uma ligação religiosa. Nós vemos, a gente só vê, né, entende, quando você fala muçulmano, islã, já a primeira coisa que vem é um homem-bomba na cabeça, aqueles fanáticos, né? Cara, isso é uma parte minoria. Eles são muito religiosos. São mais religiosos que nós que falamos que somos religiosos pra caramba, que não somos nada. Então eles são muito religiosos, eles são muito família. Eles têm muitos filhos, investem nisso e eles estão crescendo em um número absurdo na Europa. Absurdo na Europa. A Europa está praticamente tomada, né? O prefeito de Londres é muçulmano. Então nós estamos entrando a Europa está entrando numa outra fase muito complicada, em que os europeus tem cada vez menos filhos, né? Estão cada vez mais jogando no mesmo time, muito homossexual, nada contra, mas eles acabam não tendo filhos e os muçulmanos estão entrando com tudo. E aí entra o pai e a mãe que são muçulmanos, mas o filho nasceu lá. Então o filho nasceu na França, ele é francês, irmão. É o que está acontecendo. O que nós temos na França hoje a França eu acho que é um dos países mais problemáticos. Ele tem a entrada de muitos muçulmanos que têm 10 filhos, 8 filhos, 9 filhos, que nasceram lá, que são franceses e que agora reivindicam o seu direito. E o número aumenta exponencialmente. São eles que fazem as manifestações. São eles que estão ali falando, o governo tem que ser para nós também, irmão. Nós somos franceses. Apesar do meu pai e minha mãe não ser, nós nascemos aqui. E eles estão ficando adultos. E eles estão tendo filhos, né? Uhum. Então, essa é um problema que a Europa está enfrentando hoje. Muito sério, muito sério. Essa parte religiosa é complicada. A Igreja Católica, a Apostólica Romana, né? A Igreja Católica, hoje que acabamos de ter o Papa, né? O novo Papa, tem um desafio enorme pela frente, em como ela tem uma oportunidade hoje de tentar resgatar alguma coisa. Eu vejo a Igreja Católica hoje num ponto, ela está em cima do muro. Ou ela tem que fazer alguma coisa. Ou ela vai cair de vez, e vai cair mesmo, né? Porque ela já não tem mais credibilidade nenhuma, ela já está, né? Os jovens não querem nem olhar.
ou ela tem uma oportunidade com um novo Papa, com uma nova visão, com novas atitudes, novas ações, né? Tentar recuperar tudo que foi perdido até hoje. Porque só perdeu. Só perdeu. Cada um que entrou lá foi perdendo, né? Eles têm um grande desafio, muito. Ainda mais lá, com, de um lado, os católicos desaparecendo e do outro, os muçulmanos crescendo numa curva ascendente. Então é um grande problema. É um grande problema isso lá. E afeta tudo, né? Quando nós falamos em religião, nós afeta tudo. Afeta a economia, afeta as finanças, afeta o emocional, afeta a sociedade, porque é outra cultura, né? Outra cultura que nós temos ali. Que eles levam com eles, né? Os muçulmanos levam a cultura. Né? Eu morei na Europa, né? Morei na Inglaterra há 6 anos. Cara, os caras param de trabalhar, irmão. O cara para de trabalhar, estende o tapetinho dele, ora, reza naquelas horas durante o dia. Faça sol, faça chuva. O cara não quer saber. Os caras são... É outra cultura. É outra cultura, muito ligada à espiritualidade deles, né? Que já não temos mais. A nossa virou festa, né, irmão? A nossa virou balada. Virou evangélico, né? Você vai olhar os templos hoje... Cara, é um shopping. Aquilo lá não tem nada, não tem um templo. Aquilo lá é cadeira, é barzinho, é lanchonete, é a loja. Parece que você está entrando num shopping. E você vai ter um evento. Você não tem pastor hoje. Você tem um cara que é um entertainer. Ele é um apresentador. Ele é um cara lá que não está pregando. Ele está fazendo um show. É um showmício que nós temos. É isso que está virando. Então o cara senta o sarrafo na mulher, bebe, briga, tudo, mas de domingo ele vai lá, 2 horinhas cantando, orando o que ele acha, dando o dízimo, ele acha que ele foi perdoado. Então 6 dias da semana ele apronta, e aí ele vai lá e se recupera no 7º dia. É isso que eles pregam, né? Aí nós temos um problema também aqui, que é diferente do problema na Europa, né? Lá eles têm o problema do muçulmano, aqui nós temos esse problema dos evangélicos que deturparam completamente a verdadeira religião, né? Que também já não eram lá essas coisas, mas agora virou uma máquina de dinheiro, né? Os caras estão com uma máquina de dinheiro na mão. É incrível que eles transformaram aquilo, eles transformaram a fé das pessoas numa máquina de dinheiro, né? Estamos vivendo esses tempos aí, então é isso. Meu querido Júnior Legrazi, cursos, Instagram, divulga aí os seus próximos passos para o pessoal seguir você. Tem uma escola Tocha, né, que é uma escola que eu criei para os novos humanos, para as pessoas que estão despertando, porque quando nós temos tudo isso acontecendo, mas também nós temos as pessoas que estão despertando, que elas estão com a expansão da consciência, que elas já entenderam o jogo, né? Aqui... no nosso trabalho, o seu trabalho, o trabalho do Alê, outros trabalhadores da luz, os podcasts que nós temos, já é para essas pessoas que entenderam o jogo. Falaram, opa, tô vendo, mas eu já não faço mais parte disso. Eu já estou conseguindo, né, sair disso, já não me pega mais, que nós chamamos de novos humanos. Então isso já tem muito grande. O ano passado, em outubro, eu decidi abrir uma escola, né, uma escola online. Eu tenho, né, pessoas de 26 países, alunos, exatamente para dar o conhecimento, para dar as práticas que a gente tem. A gente criou uma comunidade para as pessoas estarem juntas, porque essas pessoas, elas estavam muito deslocadas, sozinhas, né? Ai, todo mundo está me chamando de louco. Ai, será que eu sou louco? Quando a gente une as pessoas e fala, nossa, eu me encontrei. Então, a única forma que eu encontrei foi criando uma escola. Então, hoje eu tenho uma escola que chama-se Tocha, né, completou agora 6 meses, e está no meu Instagram, está no meu canal do YouTube, ali é onde eu acolho as pessoas, onde tem conhecimento, tem práticas, meditação, tem ativação energética, blindagem, que a prática é importante para você, né? E tem a comunidade, que a gente tem encontro toda segunda-feira, no Zoom, e se conhece, vou começar agora com os eventos, tem um retiro já, né, que é o Retiro Acenda, a gente vai fazer outras movimentações, e é isso que eu estou fazendo hoje. Né, participando de podcast, participando de evento, congressos,
né, onde eu palestro, onde eu levo o meu conhecimento, essa minha visão de mundo para ajudar as pessoas. Maravilha. Então, sigam lá qual que é o site. É Tocha, mas ou tem no teu Instagram também, que é mais fácil. O Instagram é a melhor coisa, todo mundo usa. E dia 21, não precisa nem colocar o banner não, Gabriel, que acho que não tem nesse projeto, estaremos lá na Conexão Crística. O Júnior Legraz vai trazer toda aquela parte mais oculta que o pessoal meio que esconde, né? Então, Jesus. A vida de Jesus. A vida oculta de Jesus. Dia 21 estaremos lá. Vai ser legal demais. O Júnior Legraz está sempre com o paranormal lá, abrilhantando as nossas imersões. Então é isso. Para mim aqui só resta ter muita gratidão, que vocês deixam sempre o joinha, que é importante. O YouTube é uma inteligência artificial não tão inteligente ainda. Então ela só entende números binários. Se tem muitos joinhas, ela acha que o vídeo é bom. E aí ela joga o vídeo para cima. E comentários também são importantes. Faça um comentário, fala, Guru, eu queria isso, eu queria aquilo, queria que o Legraz voltasse, queria que ele falasse disso. Deixa sua opinião aí. Dá sugestão que a gente volta para falar, né? Manda aí o seu comentário, que é isso que importa. Então é isso, felicidade sempre, abençoado todos vocês que tomam um cafezinho aqui com o Guru. Gratidão e até a próxima.